Futebol Arte, com Luís Freitas Lobo. Um dos mais mágicos e malandros jogadores do melhor Futebol Arte, Pedro Gonçalves, o Pote, numa conversa de futebol, desde onde mais gosta de jogar, ao segredo de marcar um golo desde o meio-campo. Tudo por entre o melhor 11 de arte da época, que fez os gestos técnicos mais artísticos com golo e o drama na alma de Vardy em Leicester. O 11 do Futebol Arte. Revendo a equipa para escolher posição por posição quem mais deixou o perfume da arte. Fim da época e é irresistível a tentação de cada um de nós escolher o melhor 11, seja de que forma for. Aqui, neste espaço, só podia ser claro procurando os jogadores que, para além da qualidade e do poder decisivo, deixaram o perfume do Futebol Arte posição por posição. Sei que a escolha não será pacífica, nenhuma é, mas eu, rabiscando aqui um 4-3-3, metia o Luís Júnior na baliza, o guarda-redes do Famalicão. Ele cresce para todas as bolas, em voo ou quase de borracha a fechar os ângulos mais incríveis da baliza para as defesas ditas impossíveis. E acho que algumas são mesmo. A lateral direito, embora metido nessa casa tática por necessidade da equipa, o futebol com visão pelo campo todo do PP. É um criativo que, mesmo obrigado a começar a jogar desde o setor defensivo, chega à frente e joga como avançado. Dirão que isto é natural no futebol moderno dos laterais ofensivos. E é verdade. Os treinadores cada vez mais impulsionam esse tipo de jogador. Viu-se no baixinho voador Grimaldo a cada subida pela faixa esquerda do Benfica. Quase que parece jogar em projeção acelerada. Mas, mais do que cortes, os centrais também têm de fazer o chamado sair a jogar e saber ter a bola. Já foi assim que nasceu António Silva na equipa do Benfica. Classe pura e uma serenidade técnica que impressiona. Também vi o mesmo estilo em Bamba, puxado de médio para defesa central no meio dos três centrais do Vitória. É também elegante a jogar, trata bem a bola e olha para o jogo com o cuidado do passe. Al-Musrati é um jogador de futebol como podia ser professor de geometria descritiva, tal a forma como faz passes a régua e esquadro no meio-campo do Braga. Um setor onde os criativos tanto podem ter o rasgo rebelde e imaginativo do Otávio, o número 10 moderno que pisa todos os pedacinhos de relva, ou, olhando a equipa sensação da época, Olan Ruiz no Arouca. Joga num ritmo mais lento, mas fazendo a bola correr ou dizendo-lhe sempre o que tem de fazer da forma mais acertada. No ataque, juntando peças do meio-campo, o Pote, criativo que se ri para o jogo e até para os adversários e acaba as jogadas quase como fazendo passes à baliza. Só depois reparam que afinal é golo. David Neres tem o acender e apagar de rasgos no jogo que confunde qualquer defesa. Pode ser de extremo como avançado vagabundo por toda a frente de ataque. É um pouco como o Edwards, o soneca avançado inglês do Sporting, que faz coisas incríveis com a bola. Finta curta ou longos sprints. Este é só um 11, podia fazer outro. Com Rafa, com Taremi, com Kiko Mandoso, com Guga. O Futebol Arte tem expressões infinitas. Pedro Gonçalves. Segredos magia do Pote. O golo do meio-campo e a descoberta da posição em campo. Esta semana o Futebol Arte faz aqui uma viagem até um dos lugares mais incríveis do nosso futebol, porque onde se fabricam bolas de ouro, onde se fabricou o Figo, Cristiano Ronaldo, a Academia do Sporting, a Academia Cristiano Ronaldo, onde também está aqui a aparecer um jogador que, se não for a bola de ouro, eu acho que pode ser Prémio Puskás este ano. Pedro, obrigado por aquele golo do meio-campo. Eu acho que tens hipótese, não? Obrigado, antes de mais é um prazer estar aqui a falar contigo. Sim, foi um excelente gol. Estou mais perto do Prémio Puskás do que da bola de ouro. Para já sim. Sei que um dia talvez possa chegar lá, mas para isso tenho que continuar a marcar muitos golos e a trabalhar. Mas foi um excelente gol num estádio muito... Também o sítio onde é que foi, não é? Um estádio mítico, o Emirates. E também pelo momento na Liga Europa, quartos de final não, oitavos de final. Sim. Depois foi contra a Juventus e é pelo momento. Mas aquele momento, quando tu recebes a bola, qual é a percepção, em que momento é que tu decides que ali podes fazer golo, que vês a colocação do guarda-redes, porque aquilo não é um guarda-redes adiantado. Sim, o guarda-redes até nem está muito adiantado, quase que lá chega. Meio de penalti, meio pequena área, estava ali. No... Qual é a noção, quando tu recebes a bola, qual é o momento em que tu percebes que eu daqui posso fazer isto?
Eu expliquei isso até lá para a UEFA, Que a UEFA também não tinha percebido. Não, pois, foi um momento muito rápido, que quando o Paulinho sofre a falta, eu recebo assim, dou um toque ligeiro para a frente, e quando olho para a frente eu vejo que está aqui o Trincão, e é aquele pensamento do jogador, é 2 segundos. Quando eu vejo o Trincão a correr, eu vejo que não dava para meter a bola ali, para ele se isolar, e no momento que eu levanto e vejo o Trincão, vejo que também é por causa disso que muitos treinadores agora não gostam que os guarda-redes usem os equipamentos coloridos, amarelo. Sim. Eu vi mesmo uma coisinha amarela ali, que era o guarda-redes, e vi que tinha espaço para meter por cima. Foi mesmo uma coisa instantânea. Obviamente o guarda-redes ser amarelo ajudou também. Ajudou. Marcou. Porque Naquele flash levantas a cabeça. Mal não é? eu levanto a bola, levanto a cabeça e vejo que o guarda-redes estava um bocadinho mais adiantado que o normal. Deu para perceber por causa da cor do equipamento. Um gol daqueles nunca tinhas feito. Informação. Formação tinha feito um parecido na AF Braga. E as pessoas Quando jogavas no Braga? Jogava no Braga. Na formação? Ainda não se podia ir à seleção nacional. Na altura era a AF Braga, as associações. Os jogos das associações, torneios das associações. E contra a AF Lisboa até, que agora joguei com alguns colegas meus no primeiro ano, contra alguns colegas meus do primeiro ano de Sporting, na altura. E certamente que as pessoas que me acompanham, como, por exemplo, os meus pais, o meu empresário, alguns amigos, sabem que eu marquei um gol parecido na AF Braga. Tu nessa posição, nesse momento em que jogavas em que posição? A tua formação, eu olho para ti hoje e pergunto se o pote é 8, se o pote é um 10, ou se é um avançado ou se é um médio. Na altura, na formação, costumamos sempre jogar 4-3-3, o mítico 4-3-3, com um 6 e um 8, outro 8-10, e eu jogava sempre nos dois do meio, o mais adiantado. Era um 8, mas que chegava à área como um 10, e depois na formação também defendia muito menos que agora. Eu jogava mais com a bola no pé, não fazia tantas desmarcações, e então claramente que na formação fui mais um 10. Tu agora és um bocado um 8 que faz de 10 e um 10 que às vezes disfarça-se de 8. As duas coisas. É a poesia do futebol, Não é? como diz. Mas a tua posição, tu vês-te a jogar, já jogaste essa posição, mas vês-te a jogar mesmo como um médio, mesmo dentro do meio campo? Aqui é um bocadinho estranho por causa que o meu pensamento vai mudando ano após ano ou jogo após jogo, porque no primeiro ano que fiz no Famalicão era a posição ideal para mim, era aquela, não podia jogar nem a extremo aberto, nem... Era um 4-3-3. Era um 4-3-3, não podia jogar nem extremo aberto, nem como avançado, ponta-lança. Depois o Mister Ruben Amorim contratou-me aqui para o Sporting com uma ideia que me ia meter a falso avançado, mesmo onde que é falso 9? Um falso 9, o Mister ia jogar com um falso 9 e com 2 alas mais rápidos para fazer as rupturas. Estás a falar aí dos laterais ou não, os dois segundos avançados? extremos segundos avançados. Os avançados. Que era um falso 9, só que eu lembro muito bem que fizemos a pré-época no Algarve, na altura, e eu fiz o meu primeiro jogo nessa posição e não me correu nada bem contra o Farense. E o Mister, depois desse jogo, deve ter analisado e deve ter visto que não era a minha posição que eu me sentia mais confortável. Isto tem a ver que é com a teres que jogar mais de costas para a baliza? Mais de costas, com os centrais a saltar e a pisarem nos calcanhares, eu não gosto. Depois, quando me tocam muito, que se me empurrarem ou agarrarem, eu também não me sinto muito confortável. Gosto de ter mais o meu espaço, estar ali entre linhas, tentar rodar uma ou duas vezes. Mas se eu tivesse que escolher uma posição ideal para mim, era um falso 10 que pudesse ir buscar a bola e que também pudesse chegar à área. Aquele 9,5, estás a falar um 8 livre, não é? Sim. Tu no fundo queres brincar com as duas posições. Mais pela esquerda, para também conduzir a bola para dentro. E às vezes também consigo ir para fora, que uso bem o meu pé esquerdo. Tu regressas para Portugal, jogas no Famalicão. Sim. Que é uma bela equipa, mas naquela altura poucos conheciam aquela equipa. Sim. É? Porque são jogadores, lá está, como tu, que tens do Alvaranta, o próprio o Fábio Martins, não tinha feito uma grande época no Braga, o Guga, que aparece também, os Racites, muitos jogadores. Mas eu acho que aquela equipa que te ajudou muito a aparecer
também é o estilo de jogo que o João Pedro Sousa tem. Claro. Um futebol associativo e apoiado. apoiado. Tu achas que um jogador é muito aquilo... O talento do jogador, diz-se muitas vezes que a tática prende um jogador. Eu tenho a opinião contrária, muitas vezes, quando a tática encaixa na perfeição naquilo que o jogador pode jogar. Mais que a tática, o estilo de jogo. O estilo de jogo. E acho que aquele estilo de jogo favoreceu para tu apareceres, não te parece? Sim, favoreceu, mas a verdade é que eu quando vou para o Famalicão não vou para ser titular, para jogar todos os jogos. Acabei por jogar todos os jogos, mas foi mais pelo trabalho da pré-época, porque eu comecei a pré-época e não estava a ter os minutos que queria nos jogos da pré-época. E até que há um jogo em casa, que é contra o Santa Clara, eu lembro-me muito bem. Eu lembro-me dos meus jogos quase todos. Sim. E um jogo em casa contra o Santa Clara que o Mister mete-me ao intervalo e estávamos até a perder num jogo de pré-época e o Mister mete-me ao intervalo e eu faço uma segunda parte muito boa para o nível de pré-época e o Mister começou a olhar para mim de maneira este aqui pode chegar aqui e ser titular. E pronto, eu fui contratado para o Famalicão não para ter a época que tive, era mais para ser uma rotação e tudo. Mas acabei por conseguir dar o meu melhor e jogar todos os jogos. E lá está, e a jogar numa espécie de 8 livre, um 4-3-3, não é? Eu recordo sobretudo ali um gol que tu fazes na Luz para a meia final da Taça, em que não é só o gol, é a jogada toda, em que tu atravessas, jogas por dentro da equipa do Benfica e crias a jogada por dentro no jogo interior. Sim, isso é verdade. Foi uma jogada que até hoje ainda me lembro, porque passei 4 homens do Benfica e é o espaço que eu gosto, é quando o central, o médio defensivo tem a bola, eu procuro sempre as costas do médio adversário. Nessa jogada dá muito bem para ver que eu fujo um bocadinho para a direita dele, para as costas dele, ele acha que eu estou aqui, que ele até olha para trás e do nada já estou a receber a bola na frente e depois aí é inspiração. E a finalização. Às vezes corre bem, outras vezes corre mal. Tu estavas-me a dizer há bocado que é uma coisa interessante, que eu acho que é tu gostares do jogo interior, mas às vezes gostar de fazer-te de morto, esconder-te um pouco na faixa. Não é? Sair da pressão. É verdade. Porque achas que um criativo, este é um programa que gosta de pegar para o futebol arte dos criativos, tem que pensar primeiro o jogo sem a bola, mas antes em função dos espaços? Sim, é verdade. Porque agora as equipas gostam muito de pressionar, de fechar muito o meio e por vezes tu na tua cabeça podes pensar que há lá espaço, mas eles, os centrais, tanto tiram a profundidade como conseguem antecipar muito rápido o passe. Cada vez fisicamente o futebol é muito mais forte, as pessoas cada vez são mais físicas, mais rápidas, conseguem reagir mais rápido. E então quando te metem a bola entre linhas, tu em 2, 3 segundos já tens 2, 3 adversários em cima de ti, por isso por vezes é mais favorável afastar-te um bocadinho do meio e buscar a bola mais ao espaço morto, digamos assim, que não está lá ninguém. Recebes a bola, por vezes fazes umas conduções só para a equipa adversária começar a chegar a tirar espaço na defesa, tirar espaço e depois jogas para trás e vais ganhando confiança assim. Tu chegaste aqui ao Sporting, dimensão, claro, de equipa grande, diferente do Famalicão, encontras um sistema tático diferente, sobretudo o primeiro em que o Ruben inova completamente e as equipas até o identificavam, mas não sabiam como combater, não é? E acho que tu encaixas naquela posição, não é? De segundo avançado, descaído um pouco entre a ala e a zona central. O sistema acaba aqui por tornar-te... Com boa chegada à área. Lá está, em vez de tanta condução como tinhas no Famalicão, começaste a ser um jogador mais de finalização. É um pouco isso. Até se vê na primeira época que eu marquei os golos, mais de metade dos meus golos foram 1, 2 toques, não foi aquelas condições que eu tinha tanto no Famalicão. E era esse o estilo de jogo do Mister, era a bola entrar nos alas, que é os laterais abertos, e os extremos avançados, segundos avançados, fazerem rupturas e pronto, esse foi mais o nosso primeiro ano, mas cada vez mais começaram-nos a tirar mais espaço nas costas,
sabiam que nós éramos muito fortes nos contramovimentos, que tanto pedíamos no pé como pedíamos na mini ruptura ou uma ruptura mais longa. E pronto, começaram-nos a tirar mais espaço e cada vez sempre a equipa, tanto a equipa como o Mister, tem que analisar e ir mudando consoante o adversário. Isso obrigou-te um bocado a teres que, antes da ação, ao pensamento, não é? Claro. Obrigou-te mais, além daquilo que eu trabalho diário no treino, de chegar ao jogo e e não reconhecer os mesmos espaços, tens que procurar outra forma de jogar muitas vezes. Sim. É como eu digo, nós gostamos muito daquele espaço, mas os adversários agora cada vez analisam mais os jogos. Sabem as estatísticas, quantas vezes é que eu vou para dentro, que eu puxo para o pé direito, quantas vezes é que eu puxo para o pé esquerdo. Então cada vez há mais analistas no futebol, toda a gente tem os vídeos, tem acesso aos vídeos muito fácil, no iScout, outras coisas. Então, eu acho que é uma coisa que tu evoluís muito, que ok, tens a finalização, esse primeiro ano, sim. São os 23 golos e és o melhor marcador do campeonato, e fazes ali um hat-trick mesmo ao Marítimo. Na última jornada. É na última jornada, e isso decide os teus... Sim, na última jornada até o Seferovic já tinha feito 2. Exato. As pessoas até ficaram chateadas porque os jogos não coincidiram com a mesma hora. Mas eu não tive culpa por isso. Não, culpa não tiveste. Não tiveste culpa por marcar os golos. Por marcar os 3, também não é fácil saberes que o outro marcou 2 e ires para um jogo a pensar, olha, tenho que marcar 3, se não marcar 3 não sou o melhor marcador. Mas o que eu ia dizer é que sim, foste o melhor marcador, mas eu acho que nas outras épocas já há uma evolução cada vez mais, o que eu noto é um pote mais de passe, não é? Porque... Eu digo que estou... Eu tenho visto, eu vejo sempre... Não vejo o que as pessoas dizem, que isso não vale a pena, porque cada um tem a sua opinião, mas vejo Gostas de rever os teus jogos? Às vezes, quando jogo assim muito mal, eu gosto de ver. Quando jogo bem, eu deixo passar. Claro. Por isso, é mesmo só quando jogo mal é que eu gosto mais de ver naquilo, onde é que eu devia estar, que espaços é que eu devia ocupar, porque é que eu tentei jogar para a frente e não joguei para trás, porque eu sou um jogador que eu sei isso e é isso que eu tento melhorar. Eu tento jogar muito para a frente e por vezes tem que se dar mais tempo ao jogo e passar mais para o lado ou até para trás para a equipa recuperar. Eu, quando tenho a bola, eu gosto mais de levar. Mas a evolução do passe que eu te falava, tu passaste a ter outra visão a nível de jogo, a nível do passe. Sim. Nota-se que é um jogo mais associativo, porque o tempo para pensares é menor, o espaço para executar também é menor, por causa da tal pressão que estás a referir. Sim, e tu evoluíste muito a nível do passe. E as equipas encortam muito o nosso espaço para conduzir ou para driblar. Se driblares um, já tens outro. Se driblares outro, já tens mais 2. Por isso tem que ser mais no passe, na recepção, na ruptura. E é isso. E eu depois também vi as minhas estatísticas e vi que na minha precisão de passe falhava muitos passos. Tinha sempre 79, 80 e eu gosto... Na tua posição? Sim, na minha posição. A jogar como segundo avançado. Como segundo avançado. Pois, é isso. E falhava demasiados passos. Então é isso que eu tento melhorar e ver nas estatísticas. A ideia que eu tenho, isto pode parecer um jogo de palavras, mas é que quando tu jogas a médio, e este ano já aconteceu algumas vezes o Ruben ter que te colocar a médio, eu acho que é ter que te colocar porque era necessário. Sim. Eu acho que quando jogas a 8, tu resolves problemas da equipa. Quando jogas ali a segundo avançado, tu crias problemas ao adversário. Achas que isso é um pouco isso? É um pouco Entendes? isso. Eu entendo, mas não há duas imagens minhas, não há 2 potes, por isso, tanto se jogar não achas que há um pote médio e um pote segundo avançado? São ideias diferentes, porque o Mister... Tu não achas que um pote 8 é um pote mais para resolver o problema da equipa e um pote segundo avançado é mais para resolver jogos? Pode ser, toco muito menos vezes na bola e talvez esteja mais nas decisões do jogo. Por exemplo, agora no último jogo, na primeira parte, sem fazer praticamente nada, só fiz ali um movimento que é mesmo de avançado, que é coisas que o avançado tem instinto, que eu vejo que o Marcos está a conduzir a bola para dentro e que ele nunca na vida vai me meter porque eu estou fora de jogo. Aquele que eu falhei, que tentei meter assim... Tive mal porque eu queria meter aquela bola que passa mesmo ali à tua frente na pequena área. Ali tem que ser com o pé que está mais à mão, como dizem. Porque o que é que tentaste ali? Tentaste encostar? Quando eu estou com o pé esquerdo apoiado é quando a bola vem. E aí já não vamos... Isto não é o circo, já não consegues estar ali. Apoios trocados.
E depois eu tentei meter assim com a parte exterior, mas aquilo é mesmo de avançado. Se reparar bem essa jogada, eu estou mesmo completamente fora de jogo, porque eu sei que o Marcos, quando vem para dentro e o jogar vai passar nas costas, ele mete-lhe a bola na frente e eu já estou na linha da bola. Então ali é muito difícil a defesa ter aquele tempo de reação de baixar logo para a linha da bola. Porque agora as equipas gostam muito de defender em linha e estar sempre na linha da bola. Se a bola estiver coberta, estar na linha da bola. Se a bola estiver descoberta, dar 2 ou 3 passos. Então se a bola entrar forte e eu já estiver fora de jogo, já não conseguem ter tempo. Mas ali foi mesmo falha técnica dos apoios que estavam. Dos apoios. Sim, mas porque ali claramente que é sempre com o pé de fora, mas não tive aquele tempo de reação. Da bicicleta à letra, os gestos técnicos. Bicicleta, calcanhar, moinho e letra, que pintaram os nossos relevados esta época. Se existe gesto técnico que define o futebol arte, é o pontapé em bicicleta. A história reza que o seu inventor foi o Leónidas, o primeiro grande craque do futebol brasileiro, ainda nos remotos anos 30 do século passado. As fotos ilustram esse momento em que o chamado Diamante Negro fez esse movimento de remate suspenso no ar. Passaram também a chamar-lhe o Homem de Borracha. Existem, no entanto, teses que contrariam essa origem. A mais credível talvez seja de um chileno chamado Ramón Unzaga. Disseram que ele marcou um golo dessa forma em 1920 na Copa América. E para dar crédito a essa teoria, em Espanha e nos países latino-americanos chamam a esse gesto não pontapé em bicicleta, mas sim chilena. Pode parecer incrível, mas sempre que vejo um golo em bicicleta penso em tudo isto. Nesta época não foram muitos dos nossos relevados, mas eles existiram. A rapidez com que Banza, em Braga, o executou quase em cima dos defesas, já quase colocado na pequena área. Na segunda liga também, com a máquina goleadora Clovis, também existiu uma bicicleta com mais espaço para pedalar, mas igual beleza artística na execução. Mas nestes gestos de futebol arte, o pontapé bicicleta tem um semelhante que lhe fica na execução técnica um pouco a meio caminho. Chamaram-lhe, desde os anos 70, o pontapé de moinho. Ele foi inventado por Artur Jorge, ainda enquanto jogador. E cada qual no seu estilo, ele pôde ser revisto esta época também em Wellington, do Portimonense. Ele suspendeu-se no ar, meio do lado, para marcar um golo que até meteu o guarda-redes adversário dentro da baliza de tão confuso. E já acabar o campeonato com o avançado sorridente e o Zufa. Ele marcou pelo Boa Vista, num remate onde apareceu suspenso atrás de todos os defesas para esse remate de arte. Uma arte que também poderá ser espelhada nos golos de calcanhar, como marcou António Silva contra o Estoril. Entre o improviso e a técnica, a arte é a melhor forma de resolver as coisas. Noutro nível, porque tem uma bela jogada atrás, a forma como o Abel Ruiz do Braga finalizou com a simplicidade do calcanhar, passando pela bola e rematando com a mesma naturalidade como respirava. Mais parecido com o rabisco do que com um pontapé bem feito, surge o remate de letra. A arte como um poema de golo, feito pelo Nuno Santos. Respondeu com um improviso rápido para usar o seu melhor pé, o pé esquerdo. A bola saiu disparada e entrou confundindo todos aqueles que estavam à sua volta. Da bicicleta à letra, mais o calcanhar e o moinho, o futebol arte tem diferentes expressões para aparecer. O bom futebol é das equipas. A arte, essa, é mesmo dos jogadores. Pedro Gonçalves. O futebol de rua reguila. A diversão entre diferentes espaços, o passe e o remate. Falam muito dos penaltis, que só marcam em penaltis e não sei o quê, mas não é de todos os jogadores que chegam ali e marcam 10 penaltis seguidos.
É difícil, não é? Tu gostas de assumir o penalti sempre, já lembras daqueles casos de queres a bola sempre ali, não, a bola é minha. Gostei, mas agora É que eu acho engraçado que a aquilo decisão parece do mesmo... Mister foi a melhor, é que quem falha tem que mudar. Não, mas é que eu acho decidiu que agora. quando olho para ti, eu faz-me lembrar um bocado do jogador de rua, sabes? Que eu acho que é a coisa mais bonita de onde vem um grande talento, pelo futebol de rua, pátio de escola. Sim. E às vezes aquela ideia Jogar que não, a bola é descalço. minha, pá, isto é só o que faltava, então marco eu. Porque acho que acho que o futebol às vezes nem é não é do mais alto, é do mais rápido, é do mais malandro. Não é? Na mentalidade. E nesses momentos havia esse teu jogo, esse jogo malandro. Não é? Sim, e muitos companheiros meus, eu vejo o que é que eles dizem sempre que eu sou o mais reguila e o mais malandro, porque sabem a maneira como eu sou. Sabem que eu gosto de, não é bem de mandar, mas gosto de mandar os meus biscatozinhos e de fazer as minhas coisas. Gosto de ser engraçado e também gostas de provocar os outros. Gosto de provocar. Às vezes eu vejo, eu às vezes confesso. Aquela provocação, mas não é para levarem a mal. É aquela provocação do jogo. Às vezes eu estou a comentar os jogos e há muitos grandes planos, não é? E às vezes tu apareces muitas vezes, não é? Agora até tenho um plano com o Neres, que eu não sei porque é que eles marcaram o golo e ele veio assim para cima de mim, pois. Devem comentar uns com os outros e assim. Tem os outros, mas eu vejo que tu gostas muito sempre ali do jogo falado, não é? Às vezes, no bom sentido, desse futebol de rua. Sinto-me mais concentrado, mais ativo. Se eu estiver ali calado é porque está mau sinal, é porque não estou a pensar noutras coisas em vez de estar ali metido no jogo. Tu cresceste com algum jogador que te fosse referência para ti? Assim, isto é, quando eras miúdo, começaste ali a entrar na tua... Mas a chegar ali à idade de júnior, tinhas algum jogador? Eu tinha sempre a referência porque era mais ali um 8, 10 e gostei sempre do Iniesta na altura. O Iniesta para mim era o exemplo que eu queria chegar. Mas depois fui crescendo e quando estive no Valência vi as qualidades do Cancelo e para mim o Cancelo é um jogador extraordinário. Ele consegue fintar, consegue cruzar, consegue rematar. É engraçado, estás a falar de um jogador fora da tua posição. Sim. Mas foi Tiveste mais como referência um lateral? Foi nos tempos do Valência que eu treinei com ele e vi que ele tinha capacidades extraordinárias. Foi dos jogadores que eu treinei que tinha melhores qualidades. Mas diz isso porquê? Por causa da noção que ele tinha, não é só uma questão técnica, não é? Ele faz uma questão de visão de jogo, pensamento de jogo, a partir de um lateral. A partir do lateral. Às vezes jogava na esquerda. No Valência jogava na esquerda, também jogou a extremo. Mas foi o jogador que eu convivi, que para mim era o que tinha as melhores qualidades e características como jogador de futebol. Mas a minha referência sempre foi o Iniesta. Mas quando eu pensei que ias falar no tipo de jogador, por acaso, entendo, lá está, mas a nível de médio, porque quando te vejo finalizar, quando te vejo rematar, tu às vezes não rematas, tu fazes passos à baliza. Não é? É verdade. Eu penso, põe-me a imaginar os teus golos. Assim, em termos de remate... Tu, essencialmente, mas atenção, mas é que tu fazes os passos à baliza, isto é o maior elogio, atenção, não? Sim, fazer não isto, é dizer que eu não tenho força. Não, pelo contrário, é que tiras completamente o guarda-redes, um pouco como o Messi faz, muitas vezes. Tiras o guarda-redes fora, parece que o guarda-redes está lá tão perto, mas de repente a bola fica muito longe, de tal a forma como colocas bem a bola. Há pouco tempo comentei um jogo teu em Guimarães, tu fazes um golo assim, do nada, enfim, de tua cabeça. Eu acho que aí a bola também bateu no... Sim, chegou a bater ali um pouquinho central. no central. Mas tem muitos lances assim. E mesmo nos treinos, o que os guarda-redes me dizem é que não conseguem perceber quando é que eu vou dar mais um toque e quando é que eu vou rematar, porque a bola está tão em cima do meu corpo que muitas vezes eu tenho força suficiente da bola estar em cima e conseguir chutar muito espontaneamente. Então eles não sabem se eu vou dar mais um toque ou se eu vou chutar. Sim. E é isso que lhes dá aqueles segundos de meter os apoios e depois já não conseguem chegar lá. Já está. E tu fazendo isso dentro da área fazes a diferença. Não é? Lá por isso que eu digo, quando jogas na frente resolves os problemas da equipe. É verdade. Há alguns jogos, na primeira época, eu joguei à frente e já levava uns 14 golos por aí. E eu cheguei ao Mister e disse: Mister, eu não me estou a sentir bem a jogar na frente, mas não era pelos golos, porque o Mister dizia: já levas 14 golos no campeonato e não te estás a sentir bem a jogar na frente.
Eu estou a falhar muito o meu jogo, aquele jogo mais contemporâneo, mais calmo, mais passe, mais decisão, e estou a falhar muito, por isso eu quero jogar mais atrás. Até como isso, no jogo a seguir, não sei se isto devia dizer, no jogo a seguir ele com o Famalicão, ele mete-me a jogar a 8 e ao João Mário mais à frente, a 10, ali um falso avançado. E nesse jogo eu até marquei golo, com o pé esquerdo, o Paulinho jogou atrasado e eu marquei de pé esquerdo. E ele aí diz, então, mas agora não sei o que fazer, ou meto-te atrás ou meto-te à frente, o que é que tu... E eu, não sei, eu gosto mais de jogar atrás, mas se à frente decidir, então, nem eu sei, por exemplo, se fizer 20 jogos, 10 à frente e 10 atrás, por mim estava realizado. Mas eu percebo a lógica que tu estás a dizer, que é o habitat de crescimento que tu precisavas naquela altura. Tu tiveste essa percepção como jogador e transmitiste isto ao teu treinador. Tu precisavas de ir para um habitat que se calhar até podia ser mais hostil, até porque o adversário está mais em cima, mas ia-te obrigar a pensar mais rápido até a nível de passe e associação, sim. Mais equipa, mais jogo, ia-te fazer crescer como jogador. Jogar o jogo, não só finalizar. Um pouco isso, não é? Sim, é mesmo isso. Um jogador cresce mais nessas dificuldades, mas é engraçado, tu preferias jogar atrás e deixar-te marcar golos, mas que me sentisse mais... E divertes-te mais aí? E ainda hoje? Hoje por vezes já há jogos que eu prefiro fazer uma tabela, meter os gajos ali no meinho do que estar à frente e marcar um golo. Está, é o que eu digo, se calhar não sei se concordo, o futebol ainda é dos médios. A gente fala muito nos avançados, mas os médios é que mandam no jogo. Há uma altura que eu fiquei mesmo fascinado com uma seleção que foi com a Espanha, quando jogava David Silva de um lado, Iniesta do outro, Fabregas na frente. Com o Xavi também. Com o Xavi, Busquets. Isso era poemas de futebol, isso já não era futebol, era poesia de futebol. E jogavam sem avançados, sem extremos. E eu depois ia para os videojogos, lá para a Playstation, para o FIFA, e também jogava assim. Querias ser que eu, mais o Xavi, mais o Iniesta para finalizar, ou o Silva, não é? Sim. Tu tens um pouco, estás a ver, eu quando penso num jogador... Um David Silva. Não, que tu criaste parecido, falaste há bocado um aspecto muito interessante, que é os contramovimentos. Fazer que vais, ir e depois voltar. O David Silva nisso era craque, até no City, não é? Tens um pouco disso. Também um jogador na atualidade que eu acho um parecido, também mais pelo estilo de jogo, é o Gundogan, que também tem uma chegada à área e gosta de jogar mais recuado. Também tem alguns contramovimentos assim bons, mas o jogador da atualidade que eu gosto de ver mais é o De Bruyne. Mais pela qualidade de passe, como ele consegue acelerar um jogo, como ele consegue decidir um jogo, o remate com o pé esquerdo, o pé direito. A bola parece que vai a voar baixinho. Não é? Tem uma potência de remate. Sabes que aqui há tempos, e isso acho que foi um dos maiores elogios, às vezes a gente fala com tanta gente de futebol e jogadores de outras equipas, e havia um jogador de uma equipa da nossa primeira liga, estávamos a falar qual a equipa que joga melhor, qual é a equipa, eu estava a dar a minha opinião e esse jogador, que também já foi convidado a este programa, dizia-me a equipa que nós temos mais dificuldade no Sporting, porque é a equipa que nos faz correr mais atrás da bola, é a equipa que nos obriga mais a movimentar sem bola de um lado para o outro. Consegues explicar isso? Eu penso que é mais pelos três centrais, porque os nossos três centrais cada vez mais têm uma mobilidade com bola que não se vê na Primeira Liga, porque eles, tanto o Seba no meio, depois se meter o Inácio, o Mateus, o Neto, o Gera ou o Osman, eles conseguem ter a bola e não se precipita tanto. O Reis, por exemplo, quando faz aquelas rupturas de 100 metros, ele consegue levar adversários para trás, e depois, como eles estão tão distantes da nossa baliza, claro, sentem que correm mais, mas não, eu se jogasse contra o Sporting também talvez iria dizer o mesmo. No fundo tu fazes é correr a bola depois. Sim. Não é? A bola é que tem que... a bola é que tem que se cansar, tem que suar. Nós estamos ali nas nossas posições, nos nossos espaços. E tu queres brincar em campo, queres te divertir em campo. Isso é o que é a arte, o futebol arte para ti é isso. É para isso. Se eu não estiver contente dentro de campo, estou a fazer o que mais gosto. Se eu não estiver ali contente, não estou ali a fazer nada.
É isso, Pedro. Obrigado por esta conversa de futebol, um estado puro e perceber que, no fundo, eu acho que o segredo para o teu jogo é o futebol de rua. É mesmo. Por mim eram 10 médias lá dentro. Amigo, um abraço grande. Continua assim, grande. Obrigado. Vardy, a alma de Leicester. O futebol como maior impostor de emoções, do título de campeão à descida de divisão. Se existe um Deus no futebol, ele é sobretudo gozador e farsante. Esta frase é de Carlos Drummond de Andrade e explica de forma sublime como os resultados mudam, como os jogadores ou as equipas, tudo se transforma num instante, cruzam alegria e tristeza, o êxito e o fracasso, tudo numa velocidade impressionante. Ainda há poucas épocas, em 2016, o mundo alucinava a ver o Leicester ser campeão inglês. Uma festa incrível num clube que tinha bons jogadores, mas todos de carne e osso, longe das grandes estrelas milionárias de Manchester e Liverpool, conseguiu furar por entre os grandes. Mais romântico ficava por ter um treinador que diziam perder sempre, Ranieri. E um ponta de lança, Vardy, que antes jogava no futebol amador e agora fazia golos atrás de golos a atacar a bola, rápido, no chamado ataque à profundidade. Passaram 7 anos e esta época o tal Deus gozador e farsante apareceu em Leicester e a equipa anti-sensação voltou à realidade em que viveu a maioria da história e desceu de divisão. O desalento teve lágrimas e aplausos e um único ponto em comum no 11 entre esses dois tempos, Vardy. O goleador nunca saiu do clube, ele resistiu a propostas dos clássicos grandes, atravessou estas diferentes sensações com a mesma naturalidade de quem sabe tudo desta matéria de que o futebol é feito. Ele é um craque de verdade, um jogador que podia estar na bancada. Uma espécie em vias de extinção num futebol que consome heróis. De campeão a descer de divisão, a história muda e passa. O jogador fica.